Pessoal, como havíamos informado no chat, a gente deu um tempinho para as pessoas convidadas entrarem. 9h37 a gente vai começar oficialmente nosso webinar. Tá? Acredito que todos conheçam a Jordão. A Jordão ela está no mercado há 25 anos e a gente vem atuando fortemente nesse segmento de pesquisa, desenvolvimento e inovação. No momento tão importante do setor elétrico e principalmente para essa área de inovação, onde a gente está debaixo de uma nova regulamentação, um ponto que a gente julga muito importante é a organização que as empresas precisam ter para atender esse novo cenário, né? Para atender os indicadores que a ANEEL pontuou nessa nova regulamentação e, principalmente, a possibilidade de se fazer projetos com nível de maturidade tecnológica mais elevado. Pensando nisso, nós criamos um modelo de cooperação entre empresas para que esses resultados possam ser potencializados, né? A ideia dessa apresentação é apresentar esse modelo, né, de projetos consorciados, projetos cooperados, para que a gente possa ter o conceito de inovação aberta, né, a participação de várias partes desse cenário do setor em prol de resultados principalmente alinhados com o que a ANEEL quer. Tá? Eu vou passar a palavra para o Wellington Rocha, engenheiro eletricista, gerente de inovação aqui da Jordão Energia. Ele vai conduzir essa apresentação. Wellington, por favor. Obrigado, Pierre. Eu gostaria de dar bom dia a todos. Como o Pierre falou, o objetivo desse webinar, dessa apresentação, é trazer para vocês uma proposta de ação consorciada que a Jordão está liderando para dar conta, principalmente, de algumas necessidades que nós temos identificado no setor elétrico, dentro do programa de PDI, ANEEL, e que vão ao encontro dos indicadores que as empresas do setor elétrico precisarão atender a partir de agora com essa nova regulamentação. Eu vou usar aqui uma apresentação que nós criamos de uma forma muito objetiva para conduzir a nossa discussão. A ideia é que essa apresentação tenha, no máximo, 30 minutos, e depois a gente vai abrir para discussão entre as partes, que vocês poderão colaborar com suas perguntas através desse itemzinho chamado Perguntas e Respostas, né? Está escrito PIR na barra superior do Teams. Eu gostaria só de pedir, Pierre, Sara, vocês estão vendo minha tela? Perfeitamente, pode tocar. Ótimo. Então, como eu falei, antes de iniciar, eu quero informar a todos que essa apresentação está sendo gravada e ela estará disponível nas nossas redes sociais em breve, assim que a gente concluir essa apresentação, e outras informações também serão disponibilizadas na nossa rede social, principalmente no LinkedIn, que é a nossa maior rede de comunicação hoje. Nós criamos aqui um sumário para orientar a nossa discussão, especificamente, onde a gente vai trazer, primeiro, de uma forma muito sintética, as principais mudanças com a nova regulamentação, e é importante que a gente compreenda essas novas mudanças, porque elas estão diretamente atreladas a essa articulação que a Jordão está promovendo com essa proposta de consórcio. Então, a gente vai falar muito en passant do PEQI, sobre o que é o PEQI, os indicadores definidos pela ANEEL para esse ciclo do PEQI, os temas estratégicos que também estão definidos para esse PEQI 24-28, e o conceito de nível TRL, porque isso impacta em um dos principais indicadores que serão monitorados pela ANEEL a partir de agora.
Depois a gente vai falar como é essa proposta de composição do consórcio. A gente fala também um pouquinho sobre o que é o rito processual e como é que esse consórcio vai se relacionar ou vai atender o que é agora definido como rito processual dentro dos projetos. A gente vai mostrar quais são os potenciais parceiros que vão oferecer estas soluções para os consórcios, desculpa, para o consórcio ou para os consórcios que poderão se formar em torno de um projeto, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre os procedimentos para a participação do consórcio e, por fim, nós vamos responder as perguntas que poderão ser endereçadas por vocês, participantes, dentro dessa barra PIR que está na barra superior do Teams e que responderemos até o limite do que está previsto o webinar, né? 13 horas, 1 hora de duração. Toda pergunta que não puder ser respondida durante esse período, nós trataremos de respondê-la por e-mail assim que a gente concluir o webinar, tá? Mas nós tentaremos manter esse procedimento de 30 minutos de apresentação e 30 minutos para resposta às perguntas dos participantes. Já introduzindo o primeiro tópico que nós definimos, que é a definição do que é o PEQI, como essa apresentação ela é muito direcionada para quem já é do meio, para quem já trabalha dentro do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que já está muito ciente desses termos, né? E dessa nova proposta de regulamentação, na verdade não é mais proposta, né? Já é a nova regulamentação do PDI-ANEL, nós trazemos esse conceito de uma forma muito objetiva e dentro do PEQI, que é o Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, a ANEL definiu objetivos e metas para todas as empresas do setor elétrico e a partir desses objetivos e metas, a ANEL orienta que as empresas construam o seu portfólio de instrumentos de inovação. A gente fala agora de portfólio, não só de projetos, porque além dos projetos, as empresas do setor elétrico podem desenvolver também outros instrumentos de inovação, que são incentivo a startups, projetos cooperados, a ação de PPDI e outros instrumentos como suporte como o PINCE e o investimento no Citenel. Esses dois, principalmente direcionados pela ANEL, a partir de alguma chamada. Então, todos esses instrumentos compõem, a partir de agora, que a gente chama de portfólio das empresas, e é a partir desse portfólio que a ANEL vai passar a monitorar as empresas. Isso é uma mudança de paradigma muito importante que seja compreendida pelas empresas, porque não é só o projeto que é avaliado a partir de agora, a empresa pode ser avaliada. E para dar conta da implementação desse PEQI, a ANEL passou a instituir o ProPDI, o programa especificamente, dentro de ciclos quinquenais, né? Que é para seguir o mesmo período do PEQI, onde as empresas deverão enviar relatórios trimestrais, anuais e um relatório quinquenal no final do PEQI. E a partir desses relatórios, contendo os principais resultados e informações do programa de cada concessionária, é que elas passarão a ser avaliadas, os seus indicadores passarão a ser avaliados e, a partir da sua avaliação, é que serão reconhecidos ou não o seu investimento dentro desse período de 5 anos do PEQI. Então, esse é o conceito do PEQI, essa é a estrutura que a ANEL traz para as empresas implementarem o seu PEQI. E para avaliação do PEQI, para avaliação de cada uma das concessionárias, né, se as empresas estão com um desempenho inovador positivo ou menos de desempenho
aquém do que ela esperava, a ANEEL definiu indicadores que serão monitorados a partir de agora, desde a promulgação da regulamentação. Ela definiu 20 indicadores, sendo que só 10 serão usados para cálculo do seu índice Ampere neste ciclo PQ. É importante salientar isso. São 20 indicadores, mas só 10 desses indicadores serão usados para o cálculo do índice Ampere, que é o índice que vai definir qual é o percentual de reconhecimento do investimento das empresas dentro desse ciclo de 5 anos. E aqui, já direcionando para a proposta desse webinar, nós destacamos 2 desses indicadores. O indicador KR9, que avaliará o percentual de recursos investidos nos temas estratégicos. Esse é o principal indicador definido para a ANEEL, porque ele tem o maior peso na avaliação final do índice Ampere. E o KR15, que é o percentual de recursos investidos em projetos ou ações de PDI com TRL maior do que 6. Ele é o segundo indicador com maior peso dentro desse leque de indicadores. Nós já trazemos esse destaque para esses 2 indicadores porque ela já direciona o objetivo da nossa proposta de consórcio, que será auxiliar as empresas a cumprir a meta desses 2 indicadores. Porque nós entendemos que algumas empresas poderão ter dificuldade no cumprimento desses indicadores pela característica dos projetos relacionados a eles. Projetos de tema estratégico, como tem um peso muito grande, as empresas passarão a ter uma demanda maior para esses projetos, então poderá haver uma demanda exacerbada atrás desses projetos, e que vai restringir, talvez, o acesso a esses projetos a empresas com um menor nível de investimento. A meta estipulada pela ANEEL é que cada concessionária invista 50% dos recursos anuais de PDI em projetos relacionados a esses temas estratégicos. E o KR15, ele mensura qual é o percentual de recursos investidos em projetos de TRL maior que 6, que também tem uma característica, por ser projetos já com nível TRL alto, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é o TRL, são projetos já implementáveis em campo, já levados a nível comercial e implementados em campo. Por isso que, pela sua natureza, são projetos que tendem a ser mais caros, projetos já passados da fase prototipal. E a meta estipulada pela ANEEL para investimento nesse tipo de projetos é de 30% do recurso anual das concessionárias. Por isso que a gente entende também que algumas concessionárias poderão ter dificuldade de investir sozinhas esse percentual para cumprir os indicadores, cumprir esse indicador especificamente. Por isso que o nosso foco, nosso direcionamento na apresentação, ele tem como objetivo esses 2 indicadores, apesar de que quem trabalha dentro dos projetos PDI sabe que dentro dos projetos eles poderão trazer também produtos que contribuirão para os outros indicadores, como titulação, patente, artigos. No caso das empresas desenvolvidas, sediadas na Instituição Norte, Nordeste e Centro-Oeste, também poderão contribuir com esse indicador, KR20. E os projetos de tema estratégico podem ou não ser também projetos de TRL maior do que 6 e vice-versa. Então, pode haver uma complementariedade, em alguns casos, de ter projetos que são de TRL acima de 6 e ao mesmo tempo, seja projeto estratégico. Então, nessa gama de possibilidades, nós aventamos que é possível que esse projeto, apesar do nosso objetivo estar direcionado a projetos que atendam KR9 e KR15, eles poderão atender também outros indicadores e melhorar ainda mais a avaliação das empresas.
Por isso que é importante que a gente compreenda e entenda quais são, primeiramente, os temas estratégicos que são definidos. Hoje são 8 temas estratégicos que foram definidos pela ANEEL, a partir da implementação da regulamentação 1074, onde as empresas deverão relacionar seus projetos, deverão desenvolver projetos relacionados a esses temas. E aí, dentro desse tema, existe uma gama de possibilidades, né? Inclusive. E já atendendo para a nossa proposta é que, no momento em que as empresas do setor elétrico elas aderirem a esse processo da ação consorciada que nós estamos propondo, elas serão articuladas em torno dos temas estratégicos. Aqui a gente representou a adesão de 3 empresas, mas podem ser N empresas. A partir da adesão, as empresas passarão a receber as propostas de projeto que nós temos já registradas no nosso portfólio e outras propostas que nós estamos articulando com alguns parceiros. Elas receberão mensalmente a relação dessas propostas de projeto. E, ao passo que várias dessas empresas têm o interesse em um projeto comum, nós fazemos o que a gente está chamando aqui de match, né? Nós reunimos todas essas empresas que têm interesse em um projeto comum e proporcionamos uma apresentação dessa proposta de projeto pelo seu coordenador, para que as empresas tenham mais detalhes sobre elas e definam o seu interesse ou não de investir naquela proposta. Até então, esse processo, e eu vou falar um pouquinho sobre esse processo lá na frente, não tem nenhum vínculo entre as instituições, nem entre as empresas e nem das empresas para com a Jordão. De uma forma, os projetos que são de nível TRL alto, e aqui é importante fazer um parênteses para compreender o que é o nível TRL. Isso é uma escala de grau de maturidade que foi construída pela NASA na década de 70 e agora foi incorporada pela ANEEL para mensurar qual é o nível de maturidade tecnológica dos projetos desenvolvidos dentro do programa de PDI. E todas as empresas deverão classificar as suas propostas, os seus projetos, dentro dessa escala, onde ela vai de 1 a 9, onde a escala mais baixa é 1, né? Um projeto mais inicial, e na escala mais alta, um TRL 9, onde esse produto já está pronto para ir para o mercado. E dessa escala de 1 a 9, a ANEEL vai estar monitorando os projetos que são desenvolvidos dentro da escala alta, no caso 7, 8 e 9, que podem ser projetos de cabeça de série, né? Fazendo uma analogia com a escala da fase de inovação que era usada até então pela ANEEL, projetos de cabeça de série, lote pioneiro, inserção no mercado. E, da mesma forma, as empresas que aderirem a esse consórcio, ao programa de consórcio, elas vão se manifestando o interesse, elas vão passar a receber as propostas de projeto que nós temos articulados no portfólio, e no momento que todas elas passarem a demonstrar interesse em uma proposta específica, nós fazemos esse match e proporcionamos uma apresentação desse projeto através do seu coordenador. Essa articulação que a Jordão está promovendo, né, para a composição desses consórcios, pode ser 1, podem ser 2, podem ser 10, assim, a gente não prevê um limite para isso, onde a gente articula várias empresas que têm interesse comum, primeiramente em temas estratégicos, e dentro desse tema estratégico elas podem ter interesse comum em um projeto especificamente, onde a Jordão e possivelmente algum outro parceiro técnico, que nós temos relação há muito tempo em alguns níveis com vários parceiros do setor elétrico, instituições de pesquisa, empresas e CTs, articularemos todo o conjunto de
informações e documentação para que esse projeto seja direcionado a vocês e possa ser efetivamente contratado e enviado para a ANEEL. Essa é a articulação que nós pretendemos a partir de agora. Essa articulação está relacionada com toda essa cadeia de processo que foi definido também nesse novo manual, que a ANEEL chamou de rito processual. O processo de construção de uma proposta de projeto até então não tinha uma definição específica pela ANEEL. Todas as empresas elas deveriam se articular, se organizar para prospectar seus próprios projetos, construir sua documentação e submeter à ANEEL, desenvolver ou executar ou acompanhar a execução desse projeto e concluí-lo enviando os relatórios finais, tanto de auditoria quanto de técnico. Nesse novo rito processual, exige-se das empresas uma nova visão sobre toda essa cadeia, porque ela inclui também todo esse exercício que é feito dentro dessa parte de pré-projeto, que, na verdade, é onde nós estamos inseridos aqui agora, discutindo quais são as possibilidades de projeto e quem tem interesse de participar de forma cooperada em um ou mais projetos. Então, ela entende que as empresas deverão também se atentar a essa fase de pré-projeto, que exige uma organização muito forte das empresas para que os projetos consigam eles evoluir nessa cadeia de processo e cheguem lá na frente, tenham produtos bons e aprovados pela regulamentação, né? E a Jordão, dentro dessa proposta de consórcio, ela pretende atuar em todas essas fases do processo para dar essa segurança, dar esse know-how que a gente tem de 25 anos de experiência trabalhando no programa de PDI e ANEEL, para que as empresas tenham essa segurança de que os projetos que serão prospectados nessa fase de consorciada, elas serão geridos e elas serão executados e serão concluídos da melhor maneira possível. Como eu falei, os projetos que nós estaremos apresentando no momento que as empresas aderirem a esse modelo de ação consorciada, ela vai estar articulada em 2 níveis, né, já direcionados ao objetivo desse webinar. Uma articulação que a Jordão está construindo entre universidades e ICTs, e uma articulação que a Jordão está construindo entre empresas e indústrias. Principalmente porque os projetos de TRL acima de 6, eles, de uma forma muito clara, eles precisam envolver empresas e indústrias para que eles tenham uma possibilidade maior de sucesso. Porque são as empresas e indústrias que têm o know-how de levar esses produtos para o mercado. As universidades e CTs têm uma outra perspectiva de desenvolvimento de conhecimento, pelo menos no Brasil, né? A gente está falando em nível Brasil, a gente não está abordando outros países que têm outros know-hows. Mas as universidades e CTs no Brasil, elas não têm tanto know-how de levar o produto para o mercado, eles têm know-how de desenvolvimento de conhecimento. Então, a gente faz uma articulação separada com eles para desenvolvimento de projetos relacionados a temas estratégicos e outros projetos relacionados a outros temas, mas normalmente voltados a TRLs mais baixos, de 6 para baixo, e uma articulação com empresas e indústrias para desenvolver propostas de projeto que serão oferecidas para as empresas com um TRL acima de 6. E aqui, destacando que a gente não está falando pelas empresas, tá, gente? Nós não estamos falando em nome da Tritec, em nome da Radice. Nós aqui estamos só salientando que nós temos uma relação de parceria com grande parte das empresas e indústrias, e aqui estão exemplificados
essas instituições que nós temos relacionamento que poderão suprir as necessidades das empresas do setor elétrico com projetos de qualidade que serão construídos para atender algumas das suas demandas. Então, nós já fizemos alguns projetos com a FRJ, nós temos projetos em andamento com a Unir, nós temos projetos em desenvolvimento com a Molygraft, por exemplo, e que nós entendemos que são parceiros com grande potencial para desenvolver propostas de projeto que venham atender essa necessidade que tem surgido para as empresas. E, a partir de agora, que a gente fez esse overview das principais mudanças na regulamentação e como a Jordão está propondo essa composição do consórcio, a gente traz aqui uma proposta efetiva, né, objetiva, de como as empresas poderão se organizar para participar dessa proposta de ação consorciada, né? Nós definimos uma primeira etapa de preenchimento de um formulário simples, que vai estar sendo disponibilizado para todos os participantes nas nossas redes sociais, para que eles possam se cadastrar efetivamente com as informações simples e demonstrar o seu interesse na adesão dessa ação consorciada. Esse preenchimento desse formulário não cria nenhum vínculo institucional, nem entre as empresas, nem das empresas com a Jordão. Depois da demonstração de interesse, as únicas perguntas que a gente faz são quais os temas estratégicos que as concessionárias têm interesse e se há interesse em proposta de TRL acima de 6. Isso já direcionaria a nossa organização. E uma observação importante é que nesse primeiro formulário, o mesmo gerente que é responsável por várias concessionárias, que a gente sabe que dentro de um grupo econômico podem existir várias concessões administradas por uma mesma holding. Então, nesse primeiro formulário, é suficiente que o gerente de PDI responda por todas as holdings, ele não precisa preencher um formulário para cada uma dessas holdings. Então, por exemplo, se o gerente do Grupo Eletrobras quiser se cadastrar nesse processo de consórcio, ele vai se cadastrar apenas como Grupo Eletrobras, ele não precisa cadastrar cada uma das concessionárias que ele tem. A partir desse momento da demonstração do interesse formal em atuar de forma cooperada, nós articulamos a assinatura de um NDA, porque a partir daí a Jordão e a concessionária passarão a trocar informações que poderão ser sigilosas, tanto da nossa parte quanto da parte das empresas. Então, é importante garantir esse sigilo de acesso a essas informações. Algumas empresas que já são nossos clientes, nós já temos esse NDA assinado, então essas empresas não precisarão passar por mais uma dessas fases, mas esse NDA traz uma segurança jurídica para haver uma troca de informações entre as partes, que serão importantes para que a gente possa articular as empresas em torno de um tema estratégico ou dos projetos de TRL acima de 6. E, na terceira fase, um preenchimento de um outro formulário, que também é muito simples, e será disponibilizado assim que a empresa passar pela segunda fase do NDA, que procura levantar algumas informações que são importantes para a articulação em torno de cada um dos projetos, que é a estimativa do investimento em projetos estratégicos por ano, e é importante que seja por ano, e neste caso, por concessionária também, porque a obrigação de investimento é por concessionária e a avaliação dos indicadores e a avaliação do índice Ampere é por concessionária, não é por grupo econômico. Então, nesse formulário 2, será importante que as empresas definam uma estimativa, e eu vou ressaltar essa palavra estimativa, porque não é objetivo da Jordão
entrar na contabilidade das empresas para fazer o cálculo desse valor. Esse valor vai ser informado pela empresa de qual é a estimativa de investimento em projeto estratégico por ano e qual a estimativa de investimento em projeto TRL acima de 6 por ano de 2024 a 2028, que é o ciclo desse PQ. Com essas informações, nós já conseguimos articular as empresas em torno dos temas estratégicos que elas selecionaram e passar a apresentar as propostas de projeto que já estão arquivadas e que estão sendo articuladas dentro do nosso portfólio, para que elas tomem ciência e demonstrem ou não interesse em algumas dessas propostas. Novamente, deixando claro que até o momento não há vínculo institucional entre nenhuma das empresas, nem das empresas para com a Jordão. No momento que elas demonstram esse interesse, elas passam a receber todo mês todas as propostas relacionadas àqueles temas estratégicos selecionados e aos projetos TRL acima de 6, se forem o caso, se elas tiverem selecionado também, dentro desse modelo. Esse modelo é um modelo definido pela Jordão, onde ela especificamente traz a descrição técnica do projeto e a descrição dos produtos que serão gerados, informações e produtos que são gerados dentro do projeto. Por que é importante essa síntese do projeto, a parte técnica com a parte de produtos? Porque, no final das contas, a parte técnica é o que importa para a empresa, saber qual o produto vai ser gerado e se ele está diretamente relacionado com os itens que compõem o projeto de PDI. E dentro desses itens, o que mais é avaliado com mais critério por parte da ANEEL, enquanto a ANEEL não libera um formulário para cadastro de novos projetos já dentro da regulamentação. Aqui nós estamos seguindo que a ANEEL indicou, né, como continuidade, é a estrutura do XML, que fazia parte da regulamentação anterior, mas que a ANEEL orientou que as empresas seguissem enviando proposta de projeto dentro dessa estrutura. E dentro dessa estrutura, os itens mais críticos sempre foram originalidade e razoabilidade de custos. Por isso que a gente faz essa abordagem desses dois itens. E, na perspectiva da regulamentação nova, esses produtos, essas informações, esses produtos que serão gerados, que impactarão efetivamente os indicadores das empresas. A estimativa de custo do projeto e se o projeto ele é tema estratégico, se não é, se tem TRL, qual o nível TRL dele, se tem startups envolvidas. É claro que o envolvimento de startups não é obrigatório nesse nível, nesse ciclo TRL, mas servirá como informação e deverá ser informado para a ANEEL a partir de agora, mas não será usado como item de avaliação. Além de titulação, propriedade intelectual, artigos, e quando esses produtos serão gerados. Todas essas informações aqui, elas deverão ser informadas para a ANEEL a partir dentro dos relatórios que serão gerados por vocês, no caso, as empresas do setor elétrico, trimestralmente e depois no relatório anual também. Por isso que nós construímos esse modelo de forma a permitir que vocês avaliem a proposta tanto na perspectiva técnica do produto, da solução, digamos assim, e na perspectiva de atendimento aos indicadores que a ANEEL passará a cobrar das empresas. E, por fim, no momento que as empresas demonstrarem interesse em cada uma das propostas que serão enviadas para elas, nessa composição, a Jordão vai fazer a avaliação de quantas empresas têm interessadas numa determinada proposta e se o somatório de empresas e o somatório de investimento previsto em cada uma das empresas for suficiente para viabilizar a proposta de projeto, a gente dá o que a gente chama de match, né? Nós
informamos as empresas que existe um grupo de IES interessado num determinado projeto, no próprio determinado projeto, articulamos com essas empresas uma apresentação da proposta, com mais detalhes, pelo coordenador do projeto, pode ser a própria Jordão, se for o caso do projeto da Jordão, se for o caso de projetos de parceiros e que haja um coordenador externo à Jordão, esse coordenador fará essa apresentação, esclarecendo todos os pontos que possam haver de dúvidas relacionados ao projeto. E após essa apresentação, nós aguardamos ou solicitamos uma declaração de interesse das EES. A partir desse momento de declaração de interesse, é que a gente passa para fazer o detalhamento da proposta em si, e aí constrói todos as outras informações que são necessárias para configurar um projeto de PDI, né? Aplicabilidade, relevância e todos os outros itens que compõem um projeto de PDI na estrutura XML, enquanto não há uma estrutura nova dentro do formulário novo que a ANEEL pretende soltar. Quando houver esse formulário, a Jordão fará essa transcrição de informações do XML para esse novo modelo e seguiremos o trâmite como todas as empresas já conhecem, né, de cadastro desse XML na ANEEL e contratação da proposta de projeto. Esse é todo o processo de construção e de proposta através dessa ação consorciada que nós estamos articulando. Tentei ser o mais breve possível para que a gente consiga resolver, responder as perguntas, se houverem perguntas dos nossos participantes. Caso vocês não tenham perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre essa proposta de articulação, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao programa de PDI, principalmente em relação à nova regulamentação, vocês poderão enviar para a gente, tá? O nosso contato é esse aqui, comercial@jordaoenergia.com.br. Essas informações serão respondidas da melhor maneira possível. E as informações também para cadastro das empresas, para que elas possam demonstrar o interesse na participação dessa ação consorciada, vai estar sendo disponibilizado no nosso LinkedIn em breve. Certo? Então, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem, ou mandem um e-mail para o nosso comercial@jordaoenergia, ou nos acessem lá nas nossas redes sociais, que vocês poderão ter toda a informação que vocês precisam para poder estar se aprofundando ou demonstrando interesse e participação nessa ação consorciada. Vou abrir aqui um parêntese, falar que o colega Carlos fez um comentário aqui. Obrigado, Carlos. Eu também espero que as usinas possam ter uma mudança de mentalidade e possam participar de uma forma mais efetiva do programa. Esses temas que você citou, Carlos, você pode discutir isso internamente e algumas dessas demandas podem virar efetivamente um objeto de estudo dentro do programa de PDI. Então, é possível que... E nós temos, né, na nosso modelo de gestão, uma etapa que fala sobre a definição das estratégias que alinham as demandas da empresa com a possibilidade de desenvolvimento de projetos de PDI. Então, isso está totalmente alinhado com o que a gente vem discutindo no setor elétrico, onde você pode levantar as dores das empresas e buscar, dentro dessas dores, objetos que sejam pertinentes ao desenvolvimento de um projeto de PDI.
Tá? Então, fica essa orientação para você. Aqui tem mais algumas perguntas. O Otto falou sobre uma pergunta aqui. Em qual revisão da regulamentação 1074 foi incluído o 8º tema estratégico sobre CCUS? Não encontrei na atualização da biblioteca da ANEEL. Então, o Otto, a inclusão desse tema estratégico de CCUS foi incluído depois, durante a consulta pública que avaliou o PEQI, fazendo uma breve informação sobre como é que foi construído essa regulamentação. Primeiro, a ANEEL instituiu a regulamentação 1054, onde ela trouxe só 7 temas estratégicos e implementou o PEQI. Depois, isso em 2022. Depois disso, a ANEEL levou à consulta pública a estrutura do PEQI que tinha sido proposta, e nela tiveram outras contribuições onde ela incorporou essa técnica de captura de carbono, captura e armazenamento de carbono, como um tema estratégico também. Em um outro parênteses que ela fez sobre essa mudança de tema estratégico, ela retirou o tema meio ambiente do tema estratégico, que ela entende que o tema meio ambiente é um tema transversal a todos esses outros temas. Então, se eu conseguir ficar claro na resposta aí, ela incluiu o tema estratégico de CCUS durante a consulta pública para avaliação, para revisão do PEQI. E aí ela implementou esse CCUS já na 1074. Se você for ver, na 1074, na 1045, não tem esse CCUS. A Sara aqui até colocou um comentário, ó, na página 71, ela fala sobre o tema estratégico 8 do manual. Vocês pretendem incluir empresas que não têm obrigação de PDI ANEEL no pool de investidores? Sim, Otto. A gente tem um grande interesse de incluir unidades Embrapi dentro do nosso processo, porque exatamente por o que você colocou aqui. O Embrapi, as unidades Embrapi, eles têm a grande virtude de, além de contribuir com o desenvolvimento técnico do projeto, eles podem dar uma contrapartida financeira para o projeto para atender esse indicador KR16. Então, nós temos todo o interesse, sim, de desenvolver projetos, e aí a única coisa que eu distinguiria do que você colocou aqui da unidade Embrapi como um investidor proativo, na verdade, ele é uma executora de projetos. Só que as executoras de projetos podem colocar recursos no projeto também. Então, a unidade Embrapi figuraria como uma executora e coloca recursos no projeto. Essa é a figura, essa é a persona que a unidade Embrapi pode ter dentro desse processo do projeto de PDI. Tá? Então, a gente tem muito interesse, a gente tem até alguns acordos de cooperação assinados com algumas unidades Embrapi. Temos um interesse, inclusive, de articular com outros. Por exemplo, o Instituto Atlântico, no Ceará, em Fortaleza, é um instituto que nós já temos um NDA assinado com eles e que eles têm uma competência muito grande em várias áreas do conhecimento. É claro que, se a gente fosse aprofundar no que é a unidade Embrapi, cada unidade Embrapi ela tem uma especialização, digamos assim. Apesar dela ter várias competências de desenvolvimento de projetos, quando ela se cadastra como unidade Embrapi, ela tem
uma especialidade e para que ela possa investir esses recursos Embrapi em projetos, devem ser projetos relacionados a essa especialidade que ela está cadastrada no Embrapi, e não necessariamente em todas as competências que ela tem. Então, esse é só um cuidado que a gente vai procurar ter, né, com essa articulação com as unidades Embrapi. No caso que eu falei aqui, eu citei o Instituto Atlântico de Fortaleza. Esse instituto, ele é uma unidade Embrapi, mas com uma especialidade muito pontual, que pode ter ou não, né? Aí depende de como a gente articula isso com eles, relação com os temas estratégicos, que é um dos objetivos principais aqui desse webinar, dessa articulação. Certo? Então, no momento que as empresas definirem seu interesse na participação dessa ação consorciada, nós estaremos disponibilizando, informando as propostas de projeto que estão disponíveis para contratação, e dentro dessas propostas disponíveis, é possível que algumas delas estejam articuladas ou sendo executadas também por unidades Embrapi, que são nossos parceiros. Certo? Então, eu espero que eu tenha respondido essa última questão do Otto. E, para todos que não enviaram suas perguntas, a gente continua à disposição. Como eu falei, mesmo que vocês tenham outras dúvidas, que suscitem outras dúvidas a partir dessa reunião, desse webinar, aqui está nosso contato, a gente está à disposição a qualquer momento para responder essas dúvidas e dar mais informações sobre essa forma de articulação que nós estamos propondo. E também deixaremos no nosso LinkedIn, e informaremos em breve para os nossos clientes o link para demonstração de interesse no cadastro para participação do consórcio. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado a todos e bom dia. Pierre, deixo a palavra com você para você fazer considerações finais da apresentação. Obrigado, Wellington. Agradeço a participação de todos. O assunto é muito recente, né? A gente iniciou o PEQI há muito pouco tempo, mas é um assunto extremamente importante, porque as empresas elas precisarão trocar essas experiências em prol dos resultados que a ANEEL está esperando. Tá? A gente vai disponibilizar essas informações nas nossas redes sociais, e quaisquer perguntas que vocês tenham, que porventura não fizeram aqui, mande um e-mail para a gente, entre em contato, que a gente vai ter aí o maior prazer de retornar e conversar mais sobre as possibilidades que estão se apresentando aqui. Muito obrigado a todos. Sim, fala, Ed. Só complementando aqui a resposta do Otto. Sim, Otto, se houver empresas interessadas em projetos, existe uma persona que a ANEEL classifica como parceiro dentro do projeto. Ele, inclusive, vai figurando como parceiro dentro dessa estrutura XML. Então, é possível, sim, que haja participação de possíveis investidores dentro dos projetos, esses investidores que têm interesse nos resultados da pesquisa. Ok? Era só essa complementação que eu queria dar, Pierre. Fica à vontade aí para fazer o encerramento. Não, sem problemas. Finalizamos. Agradeço mais uma vez a todos. Tenhamos todos um bom dia aí. Bom dia a todos. Obrigado pela participação e até breve.